noite, política é coisa para a mulher, sim. E a mulher está cada vez mais ativa, cada vez mais participando do mundo político, disputando eleições, ocupando mandatos e exercendo poder. Esse é o tema do nosso programa especial, o Jogo do Poder, na sua edição regional, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E nossa primeira convidada é uma mulher que pela primeira vez participa da política partidária com mandato, a vereadora Andréa Gouveia Vieira, do PSDB. Boa noite, vereadora. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. A senhora ocupa pela primeira vez um mandato agora na Câmara de Vereadores do Rio, evidentemente que chega cheia de expectativa, chega com muitos planos. A senhora acha que vai ter dificuldades como mulher ou vai ter dificuldade porque todo novo vereador tem dificuldade? Eu acho que é mais porque todo novo vereador tem dificuldades, a gente tem que aprender um pouquinho, né? Eu já estou aprendendo muito, mas eu sou uma otimista e sei, quando me candidatei, sabia que não era fácil, porque se fosse fácil, a gente já estaria com uma cidade melhor do que a que nós estamos. Mas eu fico mais otimista ainda, porque quando eu cheguei aí na Câmara, agora esse ano, eu encontrei 13 novas vereadoras mulheres, então hoje a Câmara tem 13 vereadoras mulheres em 50, parece pouco, mas é um avanço em relação à última legislatura, e todas as mulheres querendo participar muito. E criamos a Frente Rio Mulher, e tomamos posse com a camiseta da Frente Rio Mulher, e já com alguns temas em comum que nós vamos tentar avançar. As mulheres já têm hoje na bancada do Rio de Janeiro, mais de 25% dos vereadores hoje são mulheres. Agora, aquelas mulheres que só entravam para compor chapa, já que a legislação exige um número mínimo de candidatos, hoje já disputam a eleição para vencer e já traçam, inclusive, estratégias políticas pensando no futuro. É o caso da senhora? Por que eu me candidatei, né? Em primeiro lugar, todo mundo me perguntou muito isso, porque eu nunca tinha feito política partidária, mas a vida inteira eu participei da vida da cidade. Indiretamente eu fui jornalista, porque jornalista a gente é a vida inteira, mas durante 30 anos eu exerci a profissão de jornalismo, parte deles dentro de jornais, de redações, de televisão, e a outra parte, durante os últimos 12 anos, como dona proprietária de uma pequena empresa de comunicação, assessoria de imprensa, comunicação em geral. Então eu conheci, acompanhei e gosto muito de política, e vim de uma família de políticos mineiros. Então a política sempre esteve muito presente dentro da minha casa, sempre achei muito importante. E fiquei muito feliz que pude me dar o luxo de agora, depois de 30 anos de trabalho, eu poder me dedicar à causa pública, à cidade do Rio de Janeiro. O meu interesse é muito realmente a cidade do Rio de Janeiro. Então eu vim com esse propósito de botar um pé ali na Câmara de Vereadores, né, que é o primeiro nível de relação entre o cidadão e o político, que é o vereador, para ver se a gente consegue resgatar essa figura do vereador. Eu tive quase 18 mil votos nessas eleições, foi considerado uma boa votação para quem nunca tinha feito política, para quem nunca teve um centro social, para quem nunca teve um cargo público, e o meu discurso e a mensagem que eu passei e pela qual eu fui eleita foi essa. Agora é um resgate que não é muito fácil, nem para a senhora, nem para os outros 23 novos vereadores que querem mudar a cara do Poder Legislativo do município do Rio, porque a Câmara esteve nos últimos anos muito atrelada ao Poder Executivo, quase que agindo como um apêndice do prefeito, seja ele quem for, não é em relação ao prefeito César Maia, mas em relação a todos os outros prefeitos que lá estiveram, e a Câmara criou essa imagem de que ela é pouco atuante, o debate é muito pobre na Câmara. Tem como mudar isso a curto prazo? Olha, é verdade, o conhecimento que eu tinha das legislaturas passadas realmente é muito focado no nome da rua, vamos dar o nome da rua, vamos homenagear. Alguns projetos que vêm do Executivo eram aprovados em regime de urgência, nem sequer serem discutidos. Então, realmente, a Câmara foi se desvalorizando. A função do vereador foi se desvalorizando. É difícil mudar isso? Não é da noite para o dia. Mas eu acho que mesmo os vereadores que lá estão e que se reelegeram, com os 24 novos que chegaram, tem de tudo nesses 24 novos, mas quem quer mudar
vai ter mais aliados para essa mudança. E o próprio presidente da Câmara, o vereador Ivan Moreira, que é o presidente da Câmara de Vereadores nesses próximos 4 anos, ele assumiu com compromissos importantes, que é de fazer o Código de Ética da Câmara de Vereadores. Então, a comissão já foi criada, uma comissão especial para isso, que já começou a trabalhar, de fazer o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, a revisão do plano, que é fundamental para essa cidade se organizar, né? Acabar com esse caos urbano que a gente vive, também já foi criada e já começou a funcionar, e uma comissão também especial para rediscutir o regulamento do funcionamento da Câmara, porque é aí que a gente vai conseguir ter mais democracia, fazer com que o vereador que queira ter uma participação mais efetiva possa ter, sem depender da mesa diretora, controlando, vamos dizer, os passos. Aliás, a Câmara de Vereadores do Rio tem algo singular, que é o tal do bloco parlamentar. O bloco parlamentar em que se nomeia um líder e, a partir daí, os outros vereadores, aqueles independentes, ficam numa posição muito complicada, quase que como um mero coadjuvantes, ou às vezes até mero figurantes, em que o voto tem pouco poder. O que a senhora acha que pode ser feito para mudar esse quadro? Porque as comissões, por exemplo, foram formadas e muitos vereadores sequer sabiam que estavam acontecendo reuniões para a formação de comissões. É verdade. O bloco parlamentar, ele pode existir, ele existe na Câmara Federal, você pode formar bloco. Mas de forma mais aberta. Não, o problema é que o bloco parlamentar não pode ser formado a partir da decisão individual do parlamentar. O parlamentar pertence a um partido, então o partido pode decidir que vai fazer um bloco parlamentar com um outro partido. Isso é normal. O problema é que na Câmara de Vereadores, e parece do Rio, parece que é a única Câmara do Brasil em que isso acontece. É um quadro bastante peculiar. Bem peculiar, basta o desejo do indivíduo. E aí você realmente acaba com o partido político, com a representação do partido político. E isso é muito ruim, porque você aí tem indivíduos e não representações. E cria a má imagem do fisiologismo que pode acontecer no momento que se negocia individualmente. Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais difícil você negociar com um partido do que com um indivíduo, não é? E o partido tem lá suas regras e seu programa. Agora, vereadora, a população sente muito a voz da Câmara de Vereadores em temas polêmicos e importantes para a população. Nós vivemos, por exemplo, uma crise muito grande nos hospitais do Rio. Mais forte ainda nos hospitais do município do Rio, principalmente naqueles que foram municipalizados, que eram hospitais federais. E os vereadores até agora tiveram uma posição muito tímida, os vereadores não saíram em defesa da população, como era de se esperar dos eleitores. No caso da senhora, por exemplo, que é mulher, a senhora sabe que a mulher é quem mais sente problema da saúde. Porque não só ela fica doente, como ela tem que cuidar do filho, às vezes do marido, da mãe, dos irmãos que ficam doentes também. Os vereadores não deveriam participar mais, inclusive até, não digo abrir CPI, como virou moda, mas criar uma comissão para investigar exatamente o que está acontecendo na saúde do Rio? Olha, você tem toda a razão. Eu, em janeiro, quando a gente teve a convocação extraordinária, já essa questão do SUS e a crise da saúde pegando fogo, explodindo na cidade do Rio de Janeiro, e eu não via ali ninguém muito preocupado em discutir. Que aqui no Rio de Janeiro, nem parece que é uma questão... Mas, em seguida, ainda em janeiro, eu fui eu que levantei a questão, até porque o secretário de saúde é do meu partido, do PSDB, e eu me propus a procurá-lo, e fui procurá-lo. Conversamos, os 4 vereadores do PSDB, com ele, para que ele nos contasse o que estava acontecendo, até para que pudéssemos contar na Câmara de Vereadores o que estava acontecendo, o que se procurava, que saídas estavam sendo procuradas, e fomos recebidos por ele, e ele se colocou à disposição para ir à Câmara de Vereadores. Depois, um outro grupo de vereadores me pediu, e a bancada do PSDB abriu um espaço, e fomos de novo ao secretário, acompanhamos algumas das negociações do secretário com o Ministério da Saúde, e, finalmente, nós temos 4 médicos na Câmara de Vereadores, que também estão, evidentemente, muito envolvidos nessa questão, agora estão. Hoje até tinha um artigo do Dr. Carlos Eduardo, no Globo, falando sobre a questão dos hospitais. Ele está muito atuante, é um vereador do partido do PP, eu acho. Então, ele está propondo, está acompanhando muito de perto. Acabou que a Câmara começou a participar.
começou realmente a participar. Começou a mudar o comportamento. A mudar o comportamento. De passividade com que ela enfrentou algumas coisas. Exatamente. Então, tem 4 vereadores, dos 4 vereadores médicos, por exemplo, 3 são novos. São vereadores no primeiro mandato. E mais as mulheres, que, como você disse, também se preocupam muito. Então, a Tereza Berger, a própria Leila do Flamengo, a Aspásia Camargo, a Rosa Fernandes, eu, a Lucinha, todas nós procuramos e agora estamos visitando os postos de saúde. Nós estamos indo a vários postos de saúde, tem uma equipe de 6 vereadores, muito visando o planejamento familiar, que nós estamos também trabalhando nessa questão. Aliás, houve uma crítica da senhora logo no começo do ano, em relação ao cancelamento por parte do prefeito César Maia da distribuição da pílula do dia seguinte, coisa que a Secretaria de Saúde já havia começado a fazer, e o prefeito resolveu suspender, até por pressão da igreja, e recebeu críticas da senhora por parte disso, porque eu me lembro muito bem da frase da senhora, é que o prefeito deve governar para a cidade e não para a igreja. Isso, exatamente. A senhora pretende apresentar projetos visando a implantação de programas de planejamento familiar? Olha, os programas existem. O programa existe. Se você for a um posto de saúde, tem lá o lugar onde você se inscreve para o programa de planejamento familiar, assiste a 4 palestras, escolhe qual é o método que você quer para fazer esse espaçamento, né, para decidir em que momento você quer engravidar. Então, no papel, tudo existe. O problema é levar a mulher até lá, né? Não é nem isso, a mulher vai. O problema é que a cobertura é mínima para a quantidade de mulheres que precisam ser atendidas. Por exemplo, no posto de Santa Cruz que nós fomos, tem 1.044 mulheres inscritas no programa de planejamento familiar, fazendo de tudo, ou a camisinha, ou o DIU, ou a pílula anticoncepcional, elas estão lá dentro do programa. Só que naquela área de Santa Cruz tem pelo menos 50 mil mulheres em idade de reprodutiva que não estão inscritas. Tem 1.000 inscritas para 50 mil. Além disso, faltam médicos. Nesse posto, por exemplo, tem um ginecologista que vai 3 vezes por semana, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Então, o programa existe, o programa a Constituição já aprovou isso, o programa está no papel, ele até é bem feito no papel. O que precisa é ter prioridade, dar prioridade, não tem dinheiro para tudo. Então, é preciso que a prefeitura decida o que é a nossa prioridade. Nossa prioridade é a saúde da mulher, é o planejamento familiar, é dar à mulher o direito de decidir quantos filhos ela quer ter, porque o que a gente vê é que no asfalto, a classe média, a classe alta, elas não têm mais do que 2 filhos. Elas decidem quantos filhos elas querem ter, porque elas têm os recursos para isso. Onde não existem os recursos é para a classe mais pobre. E as mulheres querem, isso eu vi na campanha, as mulheres imploram, elas querem ter o direito de decidir quantos filhos elas querem ter. Na classe mais pobre da população, como a senhora diz, a gente vê grávidas de 13 aos 40 anos. Né? Ao mesmo tempo, você vê avó, mulher e filha tendo filhos na mesma geração. 3 gerações em uma, no mesmo ano. Isso não vai funcionar, porque não há recursos suficientes públicos para toda essa carência. E a cada vez que a senhora conversa com uma mulher que tem 3, 4, 5 filhos, normalmente ela diz, olha, eu gostaria de ter feito a laqueadura, eu gostaria de ter... mas eu não tenho dinheiro, o SUS não paga, e cria toda aquela dificuldade da falta de atendimento. É impressionante. Tá lá escrito quais são as condições para a laqueadura, que são duras, as condições não são fáceis, não é para facilitar, é para dificultar, mas mesmo a mulher que faz tudo que a Secretaria de Saúde pede que faça, ela não consegue a laqueadura. Vereadora, na hora H, não fazem. A igreja é uma barreira que acaba pressionando o político, o mandatário, a não tomar algumas atitudes que ele deveria tomar? Acho que é um mito isso. Eu acho que isso é uma boa desculpa que o poder público usa quando lhe é conveniente para justificar a sua incompetência de fazer acontecer esse programa de planejamento familiar. E vou te dizer por quê. A pesquisa de ontem do IBOP, feito com uma ONG de católicos, Católicos pela Vida, que mostrou que 86% dos católicos acham que uma pessoa pode usar anticoncepcionais e ser uma boa católica. 94% dos católicos apoiariam uma decisão da igreja de permitir o uso da camisinha.
83% dos católicos dariam seu apoio se a igreja aceitasse o uso de anticoncepcionais. 95% dos católicos brasileiros acham que o governo deve distribuir anticoncepcionais. E tem outros dados, todos comprovando que uma coisa é o que a cúpula da igreja diz, porque é o ensinamento, vamos dizer, a orientação do Vaticano. Uma doutrina. Mas não é nenhuma questão de fé, não é nenhuma questão que é uma questão fundamental na vida da igreja, não é? Então, na verdade, eu acho que é mais uma desculpa, vamos assim, cada vez que a igreja fala alguma coisa, é uma... E é muito cômodo para o governante muito também. Cômodo, né? A igreja não quer. Não quer, fica mais fácil, não fica faz mais fácil nada. Não dar. E o quadro continua exatamente como está. Muita gente nas filas dos hospitais, muita gente sem escola, sem creche, sem ninguém para orientar. Não teremos creches suficientes. Você imagina, nesse momento, nós temos 500 mil crianças no Rio de Janeiro que têm de 0 a 5 anos e 11 meses. Destas, 370 mil, mais ou menos, estão na faixa da educação infantil, que é essa educação infantil, e destas, só 40 mil são atendidas, sendo que 20 mil na rede de creches da própria prefeitura. E as outras 20 mil nas creches comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que tem convênio com a prefeitura, e a prefeitura, então, paga um per capita lá para cada criança para ser atendida. Então, nós temos menos de 11% dessa população de crianças carentes que precisam da creche para as mães poderem trabalhar e elas serem atendidas bem, em segurança, e não temos como atender. Quanto mais nós permitirmos, não é permitirmos, porque a mulher que quiser ter seus 20 filhos, terá. Ninguém tem o direito de exigir que uma mulher pare de ter filhos ou não tenha o filho. Mas se ela não tiver condições e não quiser, que agora, não tenha. se ela não quiser, ela tem que poder não ter os filhos que ela não quer ter. É só isso, é muito simples. Vereadora, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Foi bom tê-la aqui conosco pela primeira vez. Espero que a senhora volte outras vezes durante a manhã. Na hora que você quiser, estou aqui para conversar com a população e com o cidadão. Muito obrigado.